A paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo e nossos amigos que estão nos assistindo. Bem-vindo ao canal Igreja Betel, Albuquerque, Novo México. Neste dia eu quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho escutado nas redes sociais que as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo com as igrejas nos dias de hoje. Nós vemos muitas coisas que não deveriam estar dentro das igrejas e o pessoal está preocupado. E às vezes nós vemos coisas e ouvimos coisas também que nos deixa um pouco preocupado, principalmente quando se trata do famoso falsos profetas ou falsos apóstolos. E por isso eu quero deixar esta palavra, uma meditação, e você pode nos acompanhar com a sua Bíblia. Nós não temos que ter medo dessas pessoas que se dizem profetas ou apóstolos, porque a palavra de Deus ela é muito clara no que se diz a respeito nesse sentido de falsos profetas. O mesmo Jesus Cristo, ele nos avisou que veriam falsos profetas e poderiam fazer até sinais e maravilhas que poderiam enganar todo o povo. Claro que nós nos preocupamos por causa daquelas pessoas que são inocentes, que não conhecem a palavra, e são levados e são enganados por essa gente. Mas o que podemos fazer para poder ajudar essas pessoas? Bom, nós o que podemos fazer é orar por eles, pedir a Deus por eles para que dê a eles entendimento, sabedoria, que abra os olhos deles para que eles possam ver realmente a verdade e conhecer realmente quem é realmente um verdadeiro servo de Deus e aquele que é falso e que usa a Bíblia ou a fé para enganar as pessoas e tentar tirar das pessoas dinheiro ou propriedades ou coisas assim. Nós vemos que na palavra de São Pedro, no apóstolo São Pedro, e se você tem a Bíblia, acompanhe-nos com esta palavra. O apóstolo São Pedro, a segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encoberta heresia destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Por que eu vou ter medo dos falsos maestros, falsos profetas? A minha preocupação é com a igreja do Senhor e com aqueles que são inocentes. Por isso eu oro. E também eu tenho visto pessoas que querem debater com essas classes de falsos profetas, falsos maestros, uns querendo defender ou querendo atacar, mas o nosso trabalho não é discutir ou estar preocupado com isso. Nosso trabalho é pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Se você ha recebido um Evangelho da parte de Deus, um Evangelho santo e uma sã doutrina, pregue esta palavra e não se preocupe, porque Deus está em controle de todas as coisas e no dia, na hora certa, Deus vai julgar estas pessoas que estão enganando. Se eles não se arrependerem e ver as suas más obras e o que eles estão fazendo para enganar as pessoas, eles vão ter que dar conta diante de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em Teu nome não temos expulsado o demônio, falado em línguas, profetizado. Senhor, e o Senhor diz: apartai de mim, que eu não os conheço, hacedores
ou fazedores de maldade. Por isso, por que eu vou me preocupar com isso? Por que temos que preocupar-nos com isso? Sabe por quê? Porque o Evangelho é puro, santo, e a casa do Senhor é um lugar santo, onde nós nos reunimos para adorar e glorificar a Deus e também para ensinar a palavra do Senhor. Eu quero ler outro versículo, a primeira epístola do apóstolo São João, que nos diz a palavra do Senhor. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Eu quero ficar com a primeira parte, onde o Senhor fala para que nós provemos os espíritos. E para provar os espíritos, é importante que todo crente peça a Deus a graça e sabedoria, o entendimento, e que peça também o espírito de discernimento, ou o dom de discernimento, como você queira dizer, porque Deus, Ele nos deixou neste mundo e Ele mesmo, Jesus disse, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, certo? Mas Deus não nos deixou só. Ele nos deixou seu Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não deixa que os verdadeiros filhos de Deus sejam enganados por falsas doutrinas ou heresias que aparecem, que essas pessoas estão introduzindo dentro das igrejas. Amado irmão e amigo que nos escuta, talvez você, às vezes, fica confundido, porque as igrejas dessas pessoas que se dizem apóstolos ou profetas, se está crescendo um grande número de pessoas, mas não se preocupe. Sabe por quê? Porque este número de pessoas estão enganados, são pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento bíblico que você pode ter se você começar a ler e fazer sempre de ler a Bíblia um bom costume cada dia, meditando nas palavras do Senhor. Eu quero ler outro versículo no livro de Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, vamos ver no capítulo 11 e versículo 13. 11 e 13 diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mas não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. É a palavra de Deus que nos dá nesta hora. Também, outro conselho que nós vemos no livro de Apocalipse, o mesmo Jesus Cristo, ele glorificou, ou falou com a igreja, por exemplo, vamos ver aqui na igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, no capítulo 2, no versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os e prostituindo e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja bem, era algo que Deus tinha contra essa igreja de Tiatira, porque ele suportava e deixava que esta mulher ou esta pessoa que se dizia profetiza, dando profecias enganosas e fazendo o povo da igreja pecar, cometer coisas que eram abomináveis diante dos olhos de Deus. Por isso,
o Senhor, Ele não está com seus olhos fechados, Ele está vendo o que está passando em todas as igrejas. E no dia certo, Ele mandou uma carta para as 7 igrejas da Ásia, para alertar a igreja da Ásia que o que estava acontecendo dentro das igrejas e que os próprios mensageiros ou anjo da igreja não estava vendo, não estava discernindo o que estava acontecendo. Por isso, Jesus alertou, e as cartas de Jesus também servem como alerta para nós, nos dias de hoje, para as nossas igrejas, para os ministros, para os pastores, para aqueles que pregam a palavra. Tenha cuidado, faça as coisas, pregue a sã doutrina, pregue a palavra como é. Muitos querem florear a palavra e muitas das vezes sai fora do que realmente Deus quer que a pessoa fale. Também aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, capítulo 2 e versículo 2 da igreja de Éfeso, veja bem o que o Senhor fala com essa igreja. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja tem que ter discernimento. A igreja não pode aceitar qualquer coisa. Nós temos que examinar tudo à luz da palavra. A palavra de Deus, volto a repetir, que o Senhor Jesus, quando foi, Ele disse: eu vou, mas eu não os deixarei só. Eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco. Aleluia. E Ele os recordará todas as coisas que eu tenho dito. Amém? Por isso, não nos preocupemos com essas classes de falsos ensinamentos. Temos que ficar alerta e pregar a palavra, porque ainda há muita gente no mundo que não conhece de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que tem a palavra de Deus pura e limpa no seu coração, prega a palavra, não tenha medo, seja valente, não tenha medo, não se preocupe com essas pessoas. Preocupe-se em fazer a obra do Senhor, porque o diabo também, ele tem lançado essa classe de distração para a igreja. E enquanto você está preocupado com os falsos profetas, o que eles estão ensinando, querendo combater, discutir com ele, muitas almas estão perecendo, muitas almas estão sofrendo, e às vezes está do seu lado aí, e você poderia estar ganhando almas, em vez de estar preocupado em discutir com pessoas que não querem mudar, porque eles querem continuar nos seus erros, eles querem continuar fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas como nós já lemos aqui, o fim deles, se eles não se arrependem, o fim deles vai ser triste. Deus está em controle de todas as coisas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e versículo 29 e 30, disse assim: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantará homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após de si. Veja bem, o apóstolo Paulo já alertava a igreja de Éfeso sobre este assunto. E lá na carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, ela fala que a mesma igreja colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Porque vamos ficar preocupados com essas pessoas? Vamos pregar o Evangelho. A palavra de Deus tem que ser... Jesus vem pronto. E o que nós podemos apresentar diante dele é o nosso trabalho de levar almas para o seu reino. Também quero lembrar a cada um de vocês uma palavra que está no livro de Deuteronômio,
no capítulo 13, o versículo 1 e versículo 1 ao versículo 3, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, e não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador, o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Às vezes Deus permite que venham esses falsos maestros, falsos profetas, para provar-nos a nós, nosso coração, se realmente nosso coração está fiel e sincero com Deus, ou se nós também queremos ser levados como a onda deste mundo que vai atrás de quê? Da riqueza, vai atrás das coisas mais fáceis. Entende? Jesus pagou um preço muito caro para que nós estemos aqui discutindo tratando de falar contra essas pessoas que se dizem apóstolos ou profetas. Nosso trabalho, o trabalho na missão de Jesus, Jesus não parou para discutir com ninguém, Jesus seguia fazendo a obra de Deus, e é o que Ele quer de cada um de nós, que nós sigamos os seus passos, pregando o Evangelho. Quando Ele comissionou os discípulos, Ele disse, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse, vai discutir com aqueles falsos profetas. Elias lutou com os falsos profetas e Elias venceu. Mas veja bem, nós não somos Elias, mas temos a palavra, esta palavra santa e pura no nosso coração, na nossa alma. E a palavra, irmão, que você tem no seu coração, na sua alma, é para salvar vidas. E Deus quer que você possa compartilhar isto com pessoas que estão em necessidade. Aí tem pessoas que estão enfermas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que não conhecem o caminho, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão desenganadas dos médicos e necessitam de oração. E muitas vezes o que estamos fazendo? Estamos mais preocupados com as falsas doutrinas, os falsos maestros, e querendo convencer as pessoas. Não, pregue o Evangelho, fala de Jesus. Eu sei que nós não devemos aceitar estas coisas. E não estou falando para que você o aceite, estou falando para que você não se preocupe. Deus está em controle de todas as coisas. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18 mesmo, no versículo 22, eu quero também deixar este versículo que diz assim, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disser não acontece, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Está clara a palavra para nós. Por que vamos nos preocupar? O que temos que fazer é seguir adiante. Quero deixar outros versículos também na palavra de Deus. Eu quero deixar também no livro de Jeremias, no capítulo 23. Capítulo 23, e vamos ler o versículo 16. Vamos a Jeremias. Vê Jeremias 16 e versículo 17, que nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam de visão do seu próprio coração. Não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Veja, Deus já alertou naquele tempo, no Antigo Testamento já tinha essa classe de coisas.
E hoje, que nós estamos vivendo nos últimos dias, é claro, com razão, se vai levantar, porque Jesus avisou que se vai levantar falsos profetas, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas por quê? Não pode enganar os escolhidos, porque os escolhidos têm o selo do Senhor, eles têm o Espírito Santo, a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ele tem o discernimento também para discernir. Quando eles escutam algo que eles veem que não está correto de acordo com a Bíblia, automaticamente eles sabem que aquela pessoa não está falando algo bem ou corretamente. Outro versículo também, no livro de Jeremias, aqui mesmo no capítulo 23, ao versículo 21, 23, 21, diz assim a palavra: Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Amém? Veja bem, essas pessoas, os profetas do passado, eles profetizavam quando Deus mandava, e quando eles profetizavam, eles diziam: assim diz o Senhor. Os profetas de hoje, eles estão profetizando todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento. Não, eu sei que Deus é poderoso para fazer coisas grandes, mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele não é o Deus de desordem, Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. E Ele não faz as coisas para confundir ou enganar as pessoas, ou deixar as pessoas com dúvida. Ele faz as coisas sempre para quê? Para o bem de nós. Temos que orar nos dias de hoje. A oração é muito importante, não só a oração e jejum, estar em comunhão entre os irmãos, unidos cada dia, pedindo a Deus que nos dê graça e que nos livre desses falsos ensinamentos que estão aparecendo por aí. Em Jeremias capítulo 27 também, no versículo 14 e versículo 15, também quero deixar um versículo para a sua meditação. Outra vez o Senhor falando, disse: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: Não servireis ao rei de Babilônia, pois vós profetizaram mentiras. Eu não os enviei, diz o Senhor, profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Essa é a palavra do Senhor. Deus nos alerta. Amigo, irmão que estamos escutando, eu não sei quando este vídeo vai chegar ao teu conhecimento para que você possa meditar essas palavras. Nós não somos um grande teólogo, um grande sábio, mas uma coisa nós temos, a palavra de Deus. E faz algum tempo que eu tenho estudado esses textos e preparado este pequeno vídeo para alertar a nossos irmãos em Cristo e também para animar os ministros que estão preocupados, irmãos em Cristo, ministro do Evangelho, prega o Evangelho, sai pelas ruas, como disse Jesus, vai pelos valados, vai pelos montes, prega o Evangelho. Há muita gente em necessidade, muitos estão preocupados com riqueza. Sabe de uma coisa? Todas essas coisas do mundo passam, as coisas materiais passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Um dia Jesus voltará, Ele voltará, Ele trará justiça, amém? Ele vai colocar todas as coisas em ordem e Ele vai honrar aqueles que estão trabalhando com o seu coração sincero diante dele. Por isso, meu irmão, esperamos que essa pequena palavra possa alcançar o teu coração, te possa ajudar também para que você possa meditar
nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Não se preocupe, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, assim como disse o apóstolo São Paulo. Eu quero fazer uma oração junto com você, aleluia, porque eu sei a luta que passa os pastores, a preocupação com o rebanho de Deus. E sabemos que tudo isso, irmão, tudo isso tem uma recompensa. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Deus te vai recompensar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero apresentar, Senhor, todos esses irmãos e amigos que estão vendo este vídeo, talvez pela YouTube ou por Facebook. Senhor, o Senhor sabe aonde vai alcançar este vídeo, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor dê graça e sabedoria a cada um desses ministros, os seus anjos, os seus mensageiros, Pai, para levar a palavra de Deus ao coração daqueles que não conhecem. E também, Senhor, para ensinar o teu povo a sã doutrina, a doutrina maravilhosa que vem da parte tua, Senhor, e aleluia, que está contida em este livro que é a Bíblia Sagrada. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço a tua bênção para eles, no nome de Jesus, e que eles sejam sábios e que receba sabedoria e graça para seguir ensinando o teu povo o caminho correto para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos e amigos, e se você gostou, se você está de acordo, claro, muitos podem que não estejam de acordo, mas se você está de acordo com essa palavra, põe o seu positivo aí nesse vídeo, ajude-nos a divulgar, comparte este vídeo com outras pessoas também que talvez necessite escutar um conselho da parte de Deus. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém.